vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez temos a alegria de estarmos juntos aqui na nossa tarde de domingo, hoje, 16 de abril, para podermos dar continuidade ao trabalho que tem sido feito de apresentação e comentário dos vídeos. É sempre bom lembrar que às 9h30 da manhã, Pastor Gilson apresenta alguns vídeos do Brasil. Às 12 horas, após a Escola Bíblica, ele apresenta vídeos do exterior. E agora, então, às 15 horas, retornamos com mais vídeos do Brasil, visto que são mais de 1000 vídeos recebidos toda semana. E nessa oportunidade, temos a alegria de termos aqui 4 jovens de Nova Iguaçu. Estamos aqui com o Johan, que é da igreja K11, não é isso? Quilômetro 11. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor. Muito bom tê-lo conosco aqui. É a primeira vez dele aqui conosco. Temos aqui o Alexandre, que é da igreja da Posse, já esteve conosco aqui antes, não é isso? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Estamos aqui com a Laura, que também já esteve conosco antes, né? Paz do Senhor, Laura. Paz do Senhor, Tudo pastor. bem? Tudo bem. E temos aqui também a primeira vez João Vitor, da igreja de Santos Dumont, Nova Iguaçu também. Paz do Isso? Senhor, pastor. A paz do Senhor. Então, os jovens, a região de Nova Iguaçu está representada pelos nossos queridos jovens aqui, Glória a que Deus. tem sido uma bênção. E olha, vieram preparados, viu? Nós vamos receber juntos aqui uma bênção da parte do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos então iniciar, né? Vamos dar andamento ao programa. Ele é objetivo, ele é prático, né? O nosso tema é a Igreja e seus mistérios, profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento, e confirmados no Novo Testamento. Ou seja, o assunto base, o tema base, continua sendo esse ainda, até porque muitas coisas o Senhor tem revelado na sua palavra. O assunto, então, é a conexão dos aspectos proféticos encontrados no livro de Cantares e comparados com as parábolas proferidas pelo Senhor Jesus. Texto base, então, Cantares, o livro de Cantares, e Lucas, capítulo 14, dos versos 18 a 20, que é a parábola da grande ceia, e também o Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Vamos então à nossa primeira pergunta? Vamos trabalhar? Muito bem. Voltando à parábola em Lucas, capítulo 14, versos 18 a 20, cite as 3 principais desculpas da igreja infiel aos apelos do Senhor Jesus no convite desta igreja, ou melhor, desta última hora. Quem vai responder é o pastor Clédiston Ramos, um amigo nosso, lá de Imperatriz, no Maranhão. Um grande abraço ao nosso companheiro. Vamos ouvir com atenção. Os convidados, aqueles que rejeitaram assentar à mesa do Senhor, preferiram antes comprar um campo, comprar 5 juntas de boi e o casamento. Esta rejeição mostra que muitos preferem pagar o preço de um caminho incerto, ao passo que poderiam simplesmente assentar à mesa do Senhor, porque o Senhor convida o homem para um projeto que está completo, tudo está preparado, mas eles preferiram pagar o preço pelo campo, pagar o preço pelas juntas de boi e também pagar o preço pelo dote do casamento. A salvação, ela é completa e tem um projeto, é só nós seguirmos as orientações que são dadas pelo Espírito Santo no corpo. Mas o homem que compra um campo e que ele compra as juntas de boi para produzir o seu próprio alimento, ele quer oferecer aquilo que ele mesmo produz, produzindo frutos da terra, uma oferta que já foi rejeitada lá no início, quando Caim escolheu fazer esta oferta. Deus escolheu a oferta de Abel, que é o cordeiro, que é o alimento do Senhor Jesus, que é a carne e o sangue, é aquele que participa da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, vamos como igreja fiel assentar à mesa do Senhor e desfrutar deste projeto completo de salvação, que não cabe nenhuma interferência do homem, nenhum preço pago pelo homem. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, ouvimos aquilo que o pastor Clédson apresentou, muito bom, conteúdo muito profundo, e nos ajuda a nos instruir ainda mais. E nós vamos começar com os comentários da mesa, aqui com o Johan. Os demais podem comentar, mas ele se inicia então fazendo as suas considerações, tá bom? Amém. Agora vem as desculpas do homem, né? São 3 desculpas, das quais são: aquele que comprou o campo, o homem está ligado à terra, e logo após vem aquele que comprou 5 juntas de bois. Ele mesmo quer trabalhar para ter o seu sustento.
E logo após, vem um que se casa, haja-me por escusado. São as desculpas que o homem tem dado neste momento no breve, negando a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que prende o homem cada vez mais a esse mundo, não é? Preciso experimentar a junta de bois. Comprei um campo, preciso ir vê-lo, ou seja, ele está indo para o mundo mesmo, né? E cada um com as suas escusas. Mas não há desculpa, porque há uma operação gloriosa e poderosa do Espírito Santo nessa hora, chamando a atenção do homem, né? Algum de vocês quer complementar um comentário? Algo mais? Eu Diga. achei interessante quando o pastor fala de tentar usar a própria força para produzir os recursos. Nessa última hora, a única coisa que temos de valor em nós é a operação do Espírito Santo. Quando nós abrimos mão para tentar produzir algo por meio do nosso esforço, nós abrimos mão de tudo aquilo que temos valor. Ou seja, nós como homens, sem a operação do Espírito Santo, nós nos voltamos a ser nada. Nós somos simplesmente o pó da terra, como a própria Bíblia diz. Mas quando a operação do Espírito Santo ela se encontra nas nossas vidas, nós vemos frutos e alcançamos os mistérios que estão no Evangelho e conseguimos assim realizar a obra do Senhor. Amém. Amém. Exatamente. É isso mesmo. Vejam que o que opera em nós é o Espírito Santo. E o Senhor, certa vez, é o Espírito Santo de quem? Do Senhor. E Jesus, certa vez, falou aos discípulos: sem mim, nada podeis fazer. E quando ele partiu, não é? Quando ele voltou para a sua eternidade, para aguardar um momento de nos buscar, ele disse: mas eu não vos deixarei órfãos, envio sobre vós o meu Espírito. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Pastor, eu acho muito importante também a gente frisar na parte do me casei, que é uma definição, né? O homem já se definiu com o mundo. Só que a gente acha que isso é uma coisa assim, muito difícil de acontecer, mas na verdade é muito fácil. Toda vez que a gente bota alguma coisa à frente daquilo que a gente está separado do Senhor, já é uma forma de você se definir com o mundo. Por exemplo, na madrugada, né? Como a gente tem que ir à madrugada, né? Principalmente no motivo do mês, jovens têm que ir à madrugada, jejum. Só que a partir do momento que ele deixa de ir na madrugada, porque, poxa, cansado e tal, então já é uma definição que ele está tomando, não deixando de cumprir com a revelação e fazendo aquilo que interessa a ele, né? E a operação do engano é sutil. Exatamente. Né? Você jovem que está nos assistindo, você está entendendo isso? A operação do engano, do erro, ela é sutil, muito sutil. Te dá elementos para você ter boas desculpas, boas justificativas, mas que no fundo, na verdade, tem um único objetivo: te afastar do projeto de Deus, para que você case com este mundo definitivamente. Mas a nossa aliança está no Senhor. Glória ao Senhor. É importante a gente observar, pastor, é que o pecado, ele sempre começa na mente, né? O homem vê, ele pensa, ele maquina sobre aquilo, ele passa a querer experimentar e, por fim, ele se casa com o pecado. Se você é uma noiva e você se casa e esse noivo não é o Senhor, você já assumiu um compromisso com aquilo que não é vindo das coisas espirituais. Você assumiu um compromisso com um noivo que não é Jesus. É verdade. Vejam só, né? Colocação muito bem apresentada aqui. Se inicia na mente. É o pensamento, né? E ele nada mais é do que a razão. A razão e a emoção. Quarta medida. Não é verdade? Que dominam o homem através dos tempos e principalmente neste século. Né? Mas quem é guiado pelo Espírito Santo consegue superar todas essas coisas, porque ser guiado pelo Espírito Santo é ser sustentado, dirigido, instruído e fortalecido por Ele em todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos então à nossa segunda pergunta. Diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, verso 3, quais são as principais desculpas da igreja infiel? Quem vai responder é o diácono Fabiano Romão, de Santarém, no Pará. Vamos prestar atenção. Em Cantares 5, verso 3, as principais desculpas da igreja infiel são: já despi os meus vestidos. As vestes de salvação são peso para a igreja infiel.
ela não tem mais ânimo para evangelizar, ela não tem o que anunciar, ela não tem o que evangelizar, ela está acomodada. Da mesma forma, já lavei os meus pés, ou seja, ela está parada na caminhada. Ela lavou os pés porque ela não quer mais caminhar, ela não tem o que anunciar. Jesus para ela está tardando, ele não vai voltar. Tem apostatado aquilo que viveu, tem negado aquilo que viveu. Mas a igreja fiel não. A igreja fiel ela está vestida e adornada com as vestes de salvação, porque é uma igreja que vive dos dons espirituais. É uma igreja que testemunha, anuncia o evangelho que vem do Senhor Jesus revelado pelo Espírito Santo. E os seus pés ainda não estão lavados, porque a igreja caminha firme. Ela está caminhando rumo para a eternidade, ansiando encontrar com o noivo e com ele descansar. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Fabiano, muito boa a sua resposta, com profundidade, alcance, o que não é novidade para nós, visto o envolvimento da igreja nesse trabalho, né? Então agora vamos iniciar com a Laura, os comentários da Laura sobre essa participação. Então, pastor, lendo essa pergunta, né, os versículos, nós vemos que a igreja infiel, ela já retirou as vestes. Uma coisa que a gente observa, quando a gente está trabalhando, a gente tem aquela vestimenta do nosso trabalho. Quando chegamos em casa, tomamos banho, retiramos as nossas vestes, porque sabemos que queremos descansar. Chegamos na nossa casa, trabalhamos o dia todo, queremos descansar. Se você está prestes a sair de casa, você não tira as suas vestes de sair, você não tira as suas vestes, você continua com uma vestimenta preparada para um simples toque, você está preparado para sair da sua casa. E a igreja infiel, ela não faz isso, porque ela quer descansar. É uma igreja adormecida, é uma igreja que abdicou do trabalho. Ela não evangeliza, ela não proclama o nome do Senhor, ela está adormecida, ela não tem sede de servir ao nosso Deus. E ela também já lavou os seus pés. Se ela lavou os pés, é porque ela não tem mais aquela sede de caminhar. Porque se você vai caminhar, você não vai lavar os pés constantemente, porque você vai estar passando ali, e nós vemos que a obra do Senhor, ela requer um preço, né? Se você lava os pés, é a mesma coisa, para você entrar na sua casa, descansar e não trabalhar naquilo que é o serviço do Senhor. Muito bom, é verdade. O exemplo que você usou, ele abre realmente um entendimento, né? E deixa muito claro, né? Tiro as vestes porque agora eu vou descansar, já cumpri com a minha jornada. E, na verdade, a jornada da igreja só termina no arrebatamento. Isso, aquilo, né? Nasci na igreja, Isso. já sirvo ao Senhor há tantos anos, já cumpri a minha parte. A Deixa os eternidade outros agora, né? já tem um lugar lá para mim. Agora eu vou dar vez para os outros, não é isso? E vocês, algum comentário? Eu acho interessante isso, que é a caminhada, né? Se ela já lavou os pés, já estava limpo, tá? Ela não vive mais a experiência, de estar caminhando, estar ali o tempo todo. Então é o comodismo que faz isso, né? Como ela tirou as vestes, estava com outras vestes, estava como ela falou, quando a gente está em casa, a gente está com umas vestes mais acomodadas, mais para ficar em casa. Então, se ela já despiu, tirou a veste de salvação, botou uma veste para ficar mais acomodada, lavou os pés, não vive a experiência, não está vivendo mais a experiência, não está evangelizando mais. Então, essas coisas que acontecem. Né? É verdade. E no chamado, não vai ter, peraí que eu vou trocar de roupa. Não tem isso não. Está pronto, está pronto. Não está, não tem acordo. Não é? Algo mais? Muito interessante, pastor, que aqui ele fala dos pés, né? E aquilo que nos sustenta do corpo são os pés. Nós podemos observar isso quando Davi ali, de frente para o inimigo, o gigante, ele usa os 5 recursos da graça, que são o que nos tem sustentado nessa obra, neste último momento, no momento do breve. Muito bom. João Vitor, algum comentário? O interessante de lavar os pés é que fala de uma igreja que não está disposta a enfrentar as lutas do dia a dia e não está disposta a passar as provas que a igreja fiel ela tem vivido nessa última hora, porque ela não tem o interesse em receber novas experiências com o Senhor. Então, ao primeiro sinal de dificuldade,
ela desiste do chamado, ela desiste do projeto destino das suas vestes e ela lava os pés, ou seja, ela desiste da caminhada. Ela considera a caminhada árdua demais para ela. A igreja que só quer a parte boa, né? Isso, Só quer colher os exatamente. frutos e não trabalhar. Interessante que no comentário de vocês, no seu comentário agora, me veio à mente aquele texto que diz: levantai-vos e caminhai, porque não será aqui o vosso descanso. Essa caminhada, já falamos, ela só termina com o arrebatamento. Até lá, não podemos despir as vestes, não podemos lavar os pés, tirar os calçados, não. A igreja tem que estar em ativa vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos à nossa terceira pergunta, então, que diz: na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, de 8 a 11, quais são os últimos apelos da igreja infiel? Quem vai responder agora é a senhora Débora Florencio, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Vamos prestar bem atenção. Quando ela recorreu ao corpo, ela foi em busca de mais azeite. Porém, esse azeite ele não pode ser dado. É uma busca individual, mostrando que a salvação ela é individual. E dizer, nossas lâmpadas se apagam, é o mesmo que dizer que estamos fazendo tudo conforme a nossa vontade. E o servo do Senhor ele deve andar sob a revelação, porque a revelação conduz o homem à salvação, enquanto a razão vai levá-lo às trevas. E quando ela recorreu ao esposo, ela bateu na porta: Senhor, abre-nos, abre-nos. E por que ela bateu a porta? Porque a porta estava fechada. E o Senhor deu uma resposta: não vos conheço. E quando ele diz, não vos conheço, é porque as lâmpadas dela estavam apagadas, elas deixaram faltar a luz. Meus irmãos, nós vimos então a resposta que a nossa irmã Débora apresentou, Mais uma vez, mais uma resposta consistente, clara e objetiva. E agora eu vou pedir ao Alexandre, então, para comentar essa participação. Eu achei interessante, que a irmã Débora falou que primeiro as imprudentes foram ao corpo e depois foi ao Senhor, E eu acho que isso é interessante, porque por que não foram direto ao Senhor primeiro, em vez de ir ao corpo? A gente observa que isso, a religião faz com que as pessoas achem que um aglomerado de pessoas é onde tem a revelação, onde tem comunhão, mas simplesmente aglomerado de pessoas sem a revelação, sem o sangue, é só um aglomerado de pessoas, não há comunhão. Então, e ainda mais para o Espírito Santo, para o azeite, elas não podem dar uma coisa que não é delas. Por exemplo, a igreja fiel estava com a sua botija de azeite lá, mas o azeite não é delas, o Senhor deu a elas. O único que pode dar o azeite é o Senhor. Ou seja, quem tem o recurso, vem da eternidade. O Senhor que dá, conforme ele apresentou aqui, porque nós estamos falando da operação do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo que está na nossa vida, que gera essa comunhão, que gera essa luz, essa chama que nos identifica diante do Senhor. Mas depois que passou a hora, depois que passou o tempo, não há o que fazer. Não é isso? Algum de vocês, algum comentário? Uma coisa que a gente pode observar, pastor, é que nesse primeiro tópico que fala que a igreja infiel, que apela ao corpo, trazendo para os nossos dias, nós vemos que às vezes temos alguns irmãos na igreja que, infelizmente, eles entregam a responsabilidade da vida espiritual deles para os irmãos. Irmão, ora por mim, estou com essa necessidade, ora por mim. Mas se você perguntar para esse irmão se ele próprio está orando por ele, ele próprio não está orando. Às vezes entrega para o pastor a responsabilidade com a sua vida espiritual, com a sua família, mas a pessoa em si, ela não busca. Outro ponto que eu achei importante foi na parte do esposo, que fala que o esposo não conhece aquela noiva. Por quê? O rosto daquela noiva, ele estava tomado de trevas, não tinha luz, não tinha lâmpada para iluminar. E o servo sem identidade, ele não é reconhecido pelo Senhor na volta de Jesus. Interessante, Há uma identidade. Somos reconhecidos por essa identidade, ou essa nova identidade que o Senhor nos dá, que foi gerada no novo nascimento. Vocês, algum comentário também? Não, foi bem. É isso mesmo? Foi bem, que ela exemplificou bem o apelo, que ela
pede, dá-nos do vosso azeite. Podemos até fazer um paralelo com a parábola da grande ceia, que o pai chama e eles estão sempre fazendo um pedido de desculpa. Haja-me por escusado. Há sempre uma desculpa. A razão está sempre preparada para apresentar uma justificativa, não é? Mas não é a razão que vai entrar no reino dos céus. É a revelação que conduz ao homem, não é? Glórias ao nome do Louvado Senhor. seja o nome do Senhor. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Qual a aplicação profética da resposta dada pelas virgens prudentes às virgens loucas em Mateus, capítulo 25, verso 9? Quem responde agora é o diácono Carlos Cipriano, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos assistir. Nós vemos que as virgens prudentes, que representam para nós a igreja fiel, elas não negociaram, não deram do azeite que elas tinham às virgens loucas, caracterizadas pela igreja infiel. Porque nós, como igreja fiel, não negociamos os valores que o Senhor nos deu com os infiéis. Mas a nossa luta diária é: Senhor, que a minha candeia, que a minha vida esteja cheia do Espírito Santo. Senhor, que não falte luz, que não falte a revelação do Senhor. Queremos ser fiéis ao Senhor até o dia perfeito chegar. Carlos, quero deixar aqui meu abraço para você, um companheiro querido. Temos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, temos algumas experiências em trabalho de evangelização juntos. Um grande abraço para você, para toda a sua casa e para os irmãos de Belo Horizonte. Amém? Vamos então agora ao comentário da mesa. Se não me engano, agora é o João Vitor que comenta, não é? Isso mesmo. O interessante da resposta das prudentes é que elas se mantiveram firmes a não dar aquilo que elas tinham de mais valor. E um paralelo que podemos fazer é com Nabote, quando ele negou a vinha que ele tinha para o rei. Ele preferiu a experiência, trazendo para nossas vidas, melhor termos a experiência com o Espírito Santo do que perdermos a vida. Podemos perder a nossa vida, mas se nós tivermos a experiência com o sangue, nós tivermos a experiência realizada na obra do Senhor através das nossas vidas, nós ganharemos a vida eterna, que é a melhor coisa que podemos ganhar nessa vida. E a palavra diz isso, né? Quem perder a sua vida, vai ganhá-la, ou vai ganhar, não é isso? Glória a Deus. Pode comentar, meu querido, você ia falar alguma coisa? Não? E você? Exemplificar aqui também que a nossa salvação é individual. Nesta última hora nós temos que ter azeite guardado para quando o Senhor Jesus voltar, nós irmos com Ele para a eternidade. É isso mesmo, esse é o segredo, é o azeite de reserva, não é? Esse é o segredo que o Senhor nos ensinou. Você tem azeite de reserva? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não sabemos o dia nem a hora, se será como abrir e fechar de olhos, ou como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, a nossa base é apenas uma: estarmos preparados. Por quê? Porque o azeite não tem faltado àquele que vai buscar. O que não podemos é deixar para buscar esse azeite quando não há mais tempo, não é? Mas o recurso do Senhor não tem faltado. Amém, meus queridos? Muito bom mesmo. Vamos à nossa próxima pergunta, então, de número 5. Qual a relação do pedido de abrir a porta, que lemos em Mateus capítulo 25, verso 11, com o que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 2? Quem responde agora é o jovem Gabriel Silva, da cidade de Santos, São Paulo. Vamos assistir com atenção. Respondendo à questão de número 5, a relação profética que existe entre o texto de Mateus 25, versículo 11, e Cantares, capítulo 5, verso 2, é o desprezo da salvação, da bênção da salvação pela igreja infiel. Em Cantares, capítulo 5, verso 2, o noivo, ele bate a porta e a igreja infiel, ela menospreza essa oportunidade. É-lhe dada a oportunidade de abrir o seu coração ao esposo, porém ela não faz, ela menospreza essa chance. E lá no capítulo 25, versículo 11 de Mateus, é a consequência disso. Lá na frente é a igreja infiel que suplica ao noivo que lhe abra a porta, porém lhe é negado esse pedido porque lá atrás ela menosprezou essa oportunidade. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito boa resposta, meu companheiro. E agora quem vai fazer o comentário, quem vai iniciar os comentários aqui na mesa é o Johan. Amém, pastor.
Nesta pergunta, nós temos a figura de dois momentos. Uma onde o noivo insiste para que a noiva abra a porta e deixe-o entrar. Assim, temos o tempo do breve, onde Jesus está à porta do coração do homem, batendo, porque a porta da graça ainda está aberta, pedindo que ele deixe ele entrar e fazer morada em seu coração. Lá na frente, em Mateus, nós vemos ao contrário, quando a noiva bate na porta e já é tarde demais, porque o Senhor já se casou e foi para a eternidade junto com a igreja fiel. Muito bem. Algum outro comentário de vocês? Interessante que o Espírito Santo está sendo derramado, né? Mas muitos estão apáticos à operação do Senhor. E nos perguntamos como o homem pode ser insensível ao chamado à voz do Espírito Santo, não é? Não é verdade? A gente vê que é algo que, assim, a salvação, uma vez perdida, é algo que é irrecuperável, né? Uma vez fechada a porta, não tem mais oportunidade. Uma vez fechada a porta, não tem mais vida eterna. Então, assim, eu fico imaginando até nós que somos na Maranata, né? Que significa o Senhor Jesus vem. Que dor seria, né? Fazer parte de uma igreja que o nome é o Senhor Jesus vem e não subir, para as bodas do Cordeiro. Realmente, não é? Nosso nome é um anúncio e você perder o tempo deste anúncio, não é? Realmente. João Vitor, algum comentário? O interessante é que quando o noivo bate a porta também remete aos sinais que o Senhor está dando de que o tempo está se encurtando e que o grande momento se aproxima. E mesmo com esses sinais, a igreja infiel ela continua dispersa, ela continua à parte do que está acontecendo e ignorando tudo o que está se passando. E mais à frente, ela se dá conta do que aconteceu, ela se dá conta que o tempo se passou e ela tenta encontrar algo que não está mais disponível. Não está mais disponível no momento em que a porta se fechar, uma nova experiência com o Espírito Santo. Então, aqui não adianta mais buscar, porque a porta se fechou, o tempo do breve já se encerrou, porque agora é o momento das bodas com o Cordeiro. É isso mesmo, é isso mesmo. Vejam, meus irmãos, que toda a nossa preocupação é não perdermos este momento, não é? Os recursos estão aí, a operação do Espírito Santo, o alerta do Senhor à sua igreja, não é? O alerta do Senhor ao mundo, porque aí estão os sinais visíveis que o mundo está vendo e está desapercebido, mas sinais visíveis também que a igreja está vendo e não pode simplesmente deixar para trás, mas precisa estar alerta a esse momento tão importante que aguardamos e anunciamos. Amém? Sim. Muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Identifique na parábola das 10 virgens o ensino bíblico que se contrapõe ao erro daqueles que pregam uma vez salvo, salvo para sempre. E vamos citar o texto, né? Quem responde agora é o diácono André Aparecido, de Frei Inocêncio, Minas Gerais. Vamos assisti-lo então. Nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 10, que diz: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Na parábola nós vemos 10 virgens que tiveram a mesma oportunidade de encontrar-se com o esposo enquanto a porta ainda estava aberta. E entraram pela porta para desfrutar das bodas as 5 que estavam preparadas, que levaram azeite consigo. A igreja fiel, ela tem buscado todos os dias experiências com o Senhor, através dos meios de graça, dos dons espirituais, da doutrina, e por isso ela está preparada para o arrebatamento. E quando isso acontecer, a porta da graça se fechará, e aquelas que não estavam preparadas perderá sua oportunidade de salvação. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, Diácono André também tem participação constante conosco aqui no programa. Um abraço para você e aos irmãos de Frei Inocêncio, e incentive os demais irmãos da sua igreja a enviarem os seus vídeos com as suas participações, tá certo? E agora quem vai trazer os comentários sobre essa pergunta é a jovem Laura. Pode falar. Amém, irmãos. Então, como o irmão bem colocou, em Mateus 25:10,
fala de uma igreja que tinha os recursos para trabalhar. Ela conhecia a obra, mas por questões pessoais, ela decidiu rejeitar aquilo que o Senhor tinha. Ou seja, ela estava salva, mas ela abriu mão daquilo que o Senhor tinha para a vida delas. E outros textos, fora da parábola das 10 virgens, que contrariam esse uma vez salvo para sempre, eu vou destacar 2 Pedro 2,20, que diz assim: certamente, se eles, depois de escapar das contaminações do mundo, das contaminações do mundo, pelo conhecimento exato do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficaram novamente envolvidos nessas mesmas coisas e são vencidos. Ou seja, inicialmente, a igreja infiel, ela escapou, só que ela retornou àquele estado de calamidade. Ela havia sido salva, e ela retorna ao estado de pecado, ao estado de uma vida sem Deus, uma vida que o Senhor não tinha para elas. Outro texto, ainda em 2 Pedro 2, só que 22, diz assim, é um texto bem forte. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, voltou a rolar na lama. É um texto forte, mas a gente vê que esse cão que fala aqui, nessa passagem muito forte, mas a pessoa havia saído desse estado. Ela havia entrado num estado de comunhão, de uma vida com Deus, e ela retorna a essa condição de pecado, uma vida sem Deus, infelizmente. Você fez uma observação interessante, porque você falou que o texto é forte, mas cada um sabe como foi encontrado pelo Senhor, não é? Cada um sabe o que viveu, as experiências que passou, o que viveu neste mundo, até o dia do seu encontro com o Senhor. E o Senhor apaga tudo isso, desfaz tudo isso, dá ao homem, dá ao ser humano essa nova oportunidade, ou seja, esta oportunidade, e ele volta ao seu estado original. Não tem sentido, não é verdade? Algum de vocês quer fazer mais algum comentário sobre essa pergunta? Algo interessante está também no verso 8 desse mesmo capítulo 25 de Mateus. Lá no finalzinho, as loucas elas dizem que a nossa lâmpada se apagam, ou seja, ainda estava acesa, mas o azeite estava acabando. O que indica que em algum momento a lâmpada estava completamente acesa, ou seja, em algum momento elas tinham a sua salvação. Sim. Só que por desinteresse perderam essa salvação. Então, essa doutrina de uma vez salvo para sempre, uma vez salvo para sempre, cai por terra quando a lâmpada se apaga. Ou seja, sem o renovo do Espírito Santo, sem a busca por novas experiências, a salvação ela pode sim e será perdida. Porque a bênção do Senhor, aquilo que o Senhor tem mostrado para a igreja nesta última hora, é algo que precisa ser buscado diariamente. É o alimento espiritual que precisa ser todo dia buscado para nutrir as nossas fraquezas. É isso mesmo. É a chama que precisa ser alimentada da sua fonte, que é o óleo. Não é isso? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós terminamos esse primeiro bloco, não é, com a participação de todos da igreja. O nosso próximo bloco, como sempre, é voltado para crianças, intermediários e adolescentes. Temos uma pergunta, mas como sempre fazemos, antes nós vamos louvar ao nome do Senhor. Cante em sua casa o louvor que vai ser projetado agora. Vamos glorificar ao Senhor, porque nós recebemos uma bênção na igreja quando vemos as nossas crianças cantando esses louvores também. Vamos louvar ao nosso Deus. Estamos num momento tão aguardado nesse programa, principalmente pelos pais, né, pelas professoras de crianças, intermediários, adolescentes. Que alegria, que bênção ver essas crianças participando e espontaneamente. Sempre lembramos, elas não são obrigadas, não são constrangidas, ao contrário, elas querem sim, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Participar dessa dinâmica tem sido realmente uma grande bênção. E a pergunta que ficou para elas então é esta, não é? A tarefa, digamos assim, não é? Faça uma comparação entre Mateus capítulo 25, verso 8, na expressão dai-nos do vosso azeite, com Mateus capítulo 6, verso 23, que diz, se a luz que há em ti são trevas. Temos a participação de 3 adolescentes, João Felipe Silva, de Carpina, no Pernambuco, Sara Santana, de Curitiba, Paraná,
e Júlia Floriano, de Apucarana, também no Paraná. Vamos assistir com toda atenção e alegria. Quem vai buscar a luz na última hora é porque deixou a luz da candeia se apagar. A paz do Senhor. A resposta é: a igreja fiel não anda na escuridão porque tem o óleo de reserva. Que quem vai buscar a luz na última hora é porque deixou a luz da candeia se apagar. Mateus 25:8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. E em Mateus 6:23 diz: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. A paz, Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, vimos a participação dessas crianças, como é bom, não é? Como alegra. Participação simples, objetiva, mas o que importa é saber que elas estão atentas àquilo que o Senhor tem falado nesta última hora. Quem vai trazer o comentário inicial é o Alexandre. Pode falar. Amém, pastor. Aí a gente vê aqui que a igreja infiel, né, vive nas trevas, né, que não há revelação. Nós sabemos que só há luz com a revelação. É interessante essa pergunta, porque ela eu achei a mais interessante do que as outras, né? E engraçado que é para as crianças, e as crianças conseguem responder com facilidade, porque elas estão aprendendo. E nós vemos aqui que nós podemos ver também a religião enganando as pessoas para pensarem que estão com a luz também, mas na verdade não estão nas trevas. Como diz aqui, ó, se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Essa luz aqui, obviamente, não é a luz da revelação. É a luz que é em ti são trevas. Ou seja, elas estão sendo enganadas, né? As pessoas estão presas na religião, elas acabam sendo enganadas. É isso mesmo, exatamente. Laura, algum comentário? Bom, pastor, se alguém procura luz é porque está com a candeia apagada. Se você está com a candeia apagada é porque você não trabalhou para comprar o seu azeite. E quando ela fala, dai-nos do vosso azeite, a gente observa que profeticamente o azeite ele é intransferível. Você não pode emprestar o seu azeite para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Cada um tem o compromisso de trabalhar pelo seu azeite, por isso que a salvação é individual. É isso mesmo. O nosso compromisso é apontar aonde você vai encontrar. Mas eu não tenho, do meu azeite, eu não tenho como tirar do meu azeite e dar e dividir. Eu tenho como apontar, e o papel da igreja nessa hora é apontar, olha, você vai encontrar o azeite ali, não é? Johan, algum comentário? É isso mesmo, que quem vai buscar a luz nessa última hora, o fogo, é porque não deixou de reserva o seu azeite. E nós sabemos que Jesus é a verdade e o caminho. E não há outro a não ser Ele que nos levará e nos dará a salvação. Muito bem. João Vitor? É interessante aqui, quando diz a expressão, se a luz que há em ti são trevas. A igreja infiel, ela pensa que tem luz, ou seja, ela não está vivendo a experiência do Espírito Santo, e sim confundindo com as emoções do próprio coração. Como a palavra fala que o coração do homem é enganoso, a igreja infiel, ela se deixou levar por esse engano e passou a viver as suas próprias emoções, a viver aquilo que é a religião, e abandonou aquilo que é o projeto de Deus, ignorando as bênçãos verdadeiras do Espírito Santo para aqueles que têm buscado. Ou seja, vive na razão. Né? Vive na razão. Eu falo assim, se a luz que há em ti são trevas. Ou seja, aqui eu entendo, posso estar errada, que se trata às vezes de alguma pessoa que tem uma aparência de servo, mas na verdade ela não é. Todo mundo tá vendo ela ali na igreja, bonitinha, e você pensa que é um servo. Só que no dia a dia dela, não se trata daquele que está no mundo fazendo barbaridade, mas aquele que está na igreja, mas não cumpre as revelações do Espírito Santo. Não está dando ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando, não é? É isso mesmo, meus queridos. Olha, temos aprendido muito, não é verdade? Temos recebido uma grande bênção. Sempre falando, lembramos das crianças, não é? O desejo delas de aprenderem, o trabalho das professoras, a responsabilidade de ensiná-las, dos pais de retransmitir em casa esses ensinamentos, né? E hoje nós vemos uma igreja edificada em todas as faixas etárias, desde a criança menor, não é? Até o ancião, recebendo o mesmo ensinamento, a mesma bênção, porque um só e é o mesmo,
Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos terminando esta edição aqui, muito alegres, a participação desta mesa aqui de todos vocês, muito nos edifica, nos alegra bastante de ver mais um grupo de jovens aqui bem entrosados, conhecendo a palavra do Senhor, com sede, né, da palavra do Senhor, preocupados com o seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Nós vamos nos despedindo dos irmãos, lembrando, primeiro, grave o seu vídeo, não deixe de participar, mande a sua contribuição, ou seja, o seu vídeo gravado com a dinâmica da nossa escola bíblica. Siga-nos nas redes sociais, dê o seu like, cadastre ali o seu nome, não é? Ou seja, quando nós falamos para você se cadastrar, nada mais é do que passe a nos seguir, dê o seu like e você vai passar a receber as notificações do nosso programa, não é? Envie o link dos cultos semanais, o link do Trombetas e Festas que realizamos há pouco tempo atrás, envie para aquelas pessoas que você conhece. É uma grande forma de evangelizar, amém? Lembrando, nosso culto hoje às 19 horas, presencialmente, nas nossas igrejas, e às 20 horas na nossa plataforma do YouTube. Um grande abraço a todos, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, uma grande bênção, viu? Um abraço aos pastores da região, lá de Nova Iguaçu, a todos os queridos companheiros, e vamos ter oportunidade de nos reunirmos aqui em outras vezes. Amém? Um abraço a você, até o próximo domingo, a paz do Senhor Jesus.